E aí pessoal, tudo bem? Continuando aqui o nosso curso de engenharia de software, dentro agora do tema métricas, né? Do assunto qualidade de software. Aí nós vamos falar especificamente de uma métrica que é muito importante, né? Muito importante por quê? Porque as bancas gostam de cobrar, né? Se tiver no edital esse assunto, você pode ter certeza que cai uma questão, que é a análise de pontos de função. Beleza? Nós vamos falar aqui nesse bloco. Então, acompanha comigo aí no slide. Vamos lá. Então, análise de pontos de função. Então, o que é análise de ponto de função, né? Em 1979, né, o Alan Albrecht, da IBM, né, da empresa IBM, publicou um trabalho que trouxe ao público uma métrica que se mostrou eficiente na medição de software, segundo suas experiências, né, a métrica PF, né, ponto de função, como alternativa às métricas baseadas em linha de código, né? Então, gente, volta aqui comigo. Então, nessa época, né, nos primórdios da engenharia de software, nós tínhamos basicamente algumas métricas que eram de aferição do tamanho do software, né? Que era a linha de código, era contar quantas linhas de código e você tinha uma estimativa de tempo baseado naquela produção de código pelo esforço, né? Não é uma métrica muito adequada, mas lá no começo era o que o pessoal tinha. Então era a métrica que era utilizada. Aí esse cidadão aqui da IBM surgiu com essa métrica que foi bem revolucionária lá na época, a tal do PF, né? Pontos de função. E a técnica para você fazer a contagem do PF é chamada de análise de pontos de função, ok? Então volta comigo aí no slide, vamos lá. Então a gente tem o IFPUG, né, que em 86, né, foi fundado e a partir daí assumiu o papel de padronizar e evoluir esse método, né? Esse método da análise de ponto de função, né? É esse grupo aqui, né? Grupo dos usuários do ponto de função. O IFPUG né? É uma entidade sem fins lucrativos, composta por pessoas em empresas de diversos países, com a finalidade de manter, atualizar e promover a métrica. Então ele existe até hoje e você pode inclusive como o ponto de função ele tem até uma norma ISO, né? Ele é um padrão, né? Você consegue se especializar e você pode até se certificar como analista nessa métrica, porque ela tem uma pretensa assim, objetividade, né? Os defensores dessa métrica, volta aqui comigo. Então veja, os defensores do ponto de função dizem que ela é uma métrica objetiva, né? Mas se você for na literatura, né, e aí tem os críticos, tem tanto os defensores como os críticos. Os críticos já dizem que na verdade ela não é tão objetiva como o pessoal prega, né? Ela tem uma certa subjetividade. Se ela fosse tão objetiva assim, né, aí já é a opinião aqui do professor, você já teria softwares que contariam os pontos de função. E não existe software para contar o ponto de função de forma automática, né? Você tem basicamente planilhas e você aplica um método e você monta lá a quantidade de pontos de função que sai da contagem, né? Que é o que a gente vai falar aqui nesse bloco. Então, fica esse dilemazinho. Os defensores dizem que ela é bem objetiva e, na verdade, se você estudar bastante o método, você tem uma eficiência, você chega a um número de função próximo, né? Então, outra pessoa contando chega também nesse número, mas há uma subjetividade que nós vamos apresentar aqui como ela funciona e você chega à sua própria conclusão, se você acha que ela é métrica objetiva ou subjetiva. As bancas não entram normalmente nesse dilema não, tá? O que a banca quer é que você saiba o que a métrica é e como contar. Muitas questões são da forma da contagem. Ela apresenta lá alguns elementos e pergunta quanto é que vai dar de ponto de função ou se o ponto de função gerado dessa contagem é de tantos pontos e por aí vai. Nós vamos ver questões nesse bloco dessa forma, tá bom? Que é o jeito que as bancas cobram. Então acompanha comigo aí, vamos lá. Então no Brasil, por que essa técnica teve grande crescimento, né? Porque houve um levantamento que originaram a IN04, né? Que é tema das aulas aqui dos professores da parte de contratações e gestão de TI, né? A IN04 ela trouxe uma organização das contratações de TI. E uma da desorganização que existia era a contratação das ditas fábricas de software, né?
Então, você tinha contratação dessas fábricas ou até do desenvolvimento de software e você não tinha uma métrica para aferir o quanto que aquele software valia. Aí o pessoal do TCU fez alguns estudos que gerou um acordo e gerou uma recomendação, né? O termo correto é recomendação, dizendo para utilizar o ponto de função. Depois o MPOG transformou isso em portaria, recomendando que para contratar fábricas se utilizasse o ponto de função. Essas recomendações acabaram por cair nas últimas revisões aí dos normativos, e hoje a própria N04 não se chama mais N04, se chama de N01, tá? Eu estou trazendo esse histórico para você entender por que as bancas gostam tanto do ponto de função. É porque, na verdade, nos contratos públicos, né, você está fazendo concurso para alguns órgãos públicos, normalmente eles contratam desenvolvimento de software. E quando o desenvolvimento é externo, acaba que se utiliza a métrica de ponto de função, tá bom? Por isso, né, por força de legislação, o pessoal acabou indo e utilizando essa métrica para remunerar os contratos, tá? Essa historinha aqui também, algumas bancas acabam perguntando, né? Cai algumas questões nessa temática aí também. Então, por isso que eu trouxe, tá bom? Então vamos continuar. Então o PF, né? O que ele é? É uma técnica de medição do tamanho funcional de um software, né? O que é isso? Essas funções são operações extraídas dos requisitos funcionais gerados a partir da visão do usuário. Então, preste atenção em dois tópicos importantes sobre a métrica. Ela é uma técnica de medição do tamanho funcional, ou seja, ela vai dizer o tamanho funcional do software. Ela não é uma métrica de esforço, né? Você não conta, por exemplo, em ponto de função diretamente qual vai ser o esforço para desenvolver algo. Na verdade, com a medição funcional do tamanho do software, aí você pode derivar uma produtividade, um esforço e chegar a essa estimativa, tá? De custo e tempo. Então, na verdade, o que a métrica faz é só medir o tamanho funcional do software. Nós vamos já explicar um pouco mais, você vai entender o que é isso. E outro ponto importante é que é a partir da visão do usuário. Então, gente, volta aqui comigo. Super importante falar isso aí. A métrica ponto de função é uma métrica a partir da visão do usuário. Tem uma técnica que você aplica, então você vê uma telinha lá de cadastro. Aquela telinha, ela tem alguns elementos, né, funcionais. Isso tudo da visão do usuário. E a gente conta e chega a um tamanho funcional. Então, essa telinha tem tantos pontos de função, certo? Isso tudo da ótica do usuário. Então veja, você pode, né? As instituições podem ter pessoas que contam ponto de função que não são de TI. Inclusive, na prática, né? Normalmente, esses contadores de ponto de função que não são de TI, eles costumam ser bons contadores. Eu conheço vários que são muito bons. Por quê? Porque normalmente o pessoal de TI, quando vai contar o ponto de função, como ele sabe a dificuldade, né, o esforço para entregar, às vezes, uma telinha lá, que em pontos de função vai dar poucos pontos, mas por trás tem toda uma sistemática muito complexa, ele costuma a contar de forma errada esse ponto de função, certo? Então, o que eu estou falando agora já é um dos problemas, né, do ponto de função. O ponto de função não é uma métrica que mede o esforço. Então, às vezes, uma telinha lá com 2 botões, isso vai dar pouquíssimo ponto de função, mas esses 2 botões fazem um trabalho por trás gigante. Como é pela visão do usuário, isso não importa, tá? Beleza? Você vai entender melhor quando a gente fizer uma contagem que nós vamos fazer nesse bloco. Então acompanha comigo aí. Então, a partir dessa medição, é possível estimar o esforço para a implementação do sistema utilizando o ponto de função, que é uma unidade de medida desta técnica, né? Então, com essa medição, aí fica possível você estimar o esforço, ok? Então, ela não tem o esforço atrelado a ela, tá? Fique esperto nisso. A métrica de ponto de função mede o que o software faz, independente de como ele foi construído. Assim, o processo de medição é fundamentado em uma avaliação padronizada dos requisitos lógicos do usuário. Esse independente de como foi construído é que você também não leve em consideração tecnologia. Então, uma tela que é desenvolvida
com Angular, ou uma tela desenvolvida em PHP, ou uma tela desenvolvida em Forms, né, ou Delphi, por aí vai, todas vão ter o mesmo tamanho funcional, porque a tecnologia não importa. Lembre que o ponto de função é sempre a partir da visão do usuário, tá bom? Preste atenção nisso, que as bancas cobram isso também. E aí, o que são tal dos tipos de função, né? Como funciona? A medição, ela consiste em decompor o projeto numa análise top-down em componentes funcionais, né? Na tabela abaixo tem uma classificação dos tipos de função que são utilizados como insumo para a métrica. Então nós temos 5 tipos básicos, né, de função, que são esses aqui, as funções, né, de transação, né, e as funções de dados, né, a entrada externa, saída externa, consulta externa, e as de dados, arquivo lógico interno e os arquivos de interface externa. Vamos ver aqui cada um deles. Aí, antes disso, é bom a gente mostrar como é que é o processo de contagem. Isso aqui é um macro processo que nós não vamos detalhar aqui nesse bloco, certo? Vamos só falar um pouquinho como ele funciona e ver alguns exercícios. Então, você tem que basicamente iniciar determinando o tipo de contagem, né? Nós vamos já falar um pouco mais o que é esse tipo de contagem. Você tem que também determinar o escopo da contagem, a fronteira da aplicação. A fronteira da aplicação tem muito a ver com as funções de tipo de dados, né? Quando a gente explicar as funções de tipo de dados, aí a gente entende um pouco da fronteira. E aí a gente conta as funções tipo de dados e as funções tipo transação. Depois a gente determina os pontos de função, né? Pontos de função não ajustados. A gente determina o valor do fator de ajuste, que é uma coisa que, pelo guia de contagem lá do Ministério do Planejamento, não tem fator de ajuste. Nós vamos explicar um pouquinho mais à frente. Aí a gente chega no final, nos pontos de função ajustados, que é a contagem final, certo? As bancas, normalmente, elas fazem a gente calcular esse ponto de função não ajustado. E vamos explicar e vamos ver uma questão, vai ficar fácil você entender. Então, ó, o tipo de contagem são esses 3 tipos aqui. Certo? Que é a primeira etapa lá do macro processo que eu acabei de apresentar para vocês. Então nós temos projeto de desenvolvimento, né? Mede todas as funções que o projeto entregará em eventuais funções de conversão de dados. Nós temos projeto de melhoria, mede as funções alteradas, incluídas e excluídas pelo projeto em eventuais funções de conversão de dados. E o tipo de contagem é aplicação, que mede as funções de um software instalado. Certo? Então você já tem o software lá instalado e vai ver qual é o tamanho funcional dele. Então, basicamente, projeto de desenvolvimento, projeto de melhoria e aplicação. São os tipos de contagem. Aí, as funções de dados, né? Vamos entender melhor o que é isso aqui. Nós temos, basicamente, né, são 2. Arquivos lógicos internos, que tem o apelido de ALI, tá? Já vai lembrando da sigla. Que são grupos de dados logicamente relacionados, né? Sempre do ponto de vista do usuário e mantidos pela própria aplicação. Então são onde estão os dados, tá? Aqui são os repositórios de dados da sua aplicação. E o tal dos arquivos de interface externos, o AIE, né? Grupo de dados logicamente relacionados, sempre do ponto de vista do usuário. E apenas referenciado de outras aplicações. Então, gente, preste atenção aqui agora. Normalmente, imagine um cadastro, né? Um cadastro de pessoa. Né? Você vai cadastrar uma pessoa lá no sistema. Aí você tem uma telinha de cadastro, ok? Isso vai para uma função de dados, isso vai ser armazenado em algum local. Essa função de dados que armazena essas informações são os arquivos lógicos internos. É da sua própria aplicação. Só que às vezes você precisa recuperar funções de dados que estão fora dessa fronteira da sua aplicação. Lembra lá da fronteira que eu falei? Então é aí que entra. Se estiver fora dessa fronteira da sua aplicação, aí é classificado como um arquivo de interface externa. Veja que é sempre do ponto de vista do usuário. Então, se a aplicação for cadastro de pessoa, nós temos lá a função de dados, o repositório pessoa. Então, esse é só a função básica lá, seu ALI. Se precisar recuperar alguma informação, sei lá, por exemplo, do endereço dessa pessoa, e aí nós temos um cadastro lá do CEP.
Isso já é uma informação que vem de fora da sua aplicação, né? Está fora dessa fronteira da aplicação. Então, ela vai virar um AIE na hora da contagem, tá bom? Só para você entender. E volta comigo no slide aí, vamos seguindo. E, além desses dois tipos de função de dados, as funções de transação, né? Que são basicamente três, né? Sempre do ponto de vista do usuário. As entradas externas, né? Transações com o objetivo de atualizar arquivos lógicos internos, ou seja, aquele arquivo lógico interno que eu acabei de falar para vocês, o exemplo, né? De pessoa vai ser alimentado pela entrada externa, que é um cadastro, né? A tela de cadastro. Então, essa entrada externa alimenta aquele arquivo lógico interno, tá? Ou modificar o comportamento do sistema, né? As entradas externas fazem isso. Depois disso, nós temos as consultas externas, transações que representam simples recuperação de dados de arquivos lógicos internos ou arquivo de interface externa. Então, a consulta externa, ela pode, no exemplo que eu acabei de dar, recuperar os dados de pessoa, certo? Se for apenas a consulta para recuperar os dados de uma pessoa, é uma consulta externa. Já se tiver, né, algum cálculo, alguma lógica, aí ele se transforma numa saída externa, né? Então, o que são as saídas externas? Transações com o objetivo de apresentação de informação, porém envolvendo lógica de processamento adicional à consulta externa. Então, você já tem que fazer um relatório com as pessoas e seu endereço, né? Então, isso aí já é uma saída externa, porque já tem algum nível de processamento. Uma consulta básica dos dados de um arquivo lógico interno, de um ALI, ou de um AIE, né? É uma consulta externa. Se tiver processamento, cálculo vira uma saída externa, tá? Basicamente, esses são os tipos de funções, e aí a contagem acontece em cima desses tipos de função, tá bom? E para calcular, o que acontece, né? Aí, cada tipo de função, nós vimos aqui, ó, ALI, AIE, EE, SE, SE. Ela tem uma contribuição funcional. O que é isso? É um tamanho, né? E aí, você classifica entre simples, média e complexa. Então, um ALI ele pode ser simples, médio e complexo. Isso aqui é o tamanho dele. Dessa tabelinha que nós vamos chegar ao cálculo dos pontos de função não ajustados, né? Sem o valor do fator de ajuste, que a gente já vai falar aqui na sequência. Então, você basicamente pega essa tabelinha e calcula. Então, gente, volta aqui comigo, olha só. Essa tabelinha que é o grande problema. Normalmente as questões, ela fala uma função, né? Uma funcionalidade do sistema, ela tem 3 ALIs, 2 AIS, um EE complexo, aí pede quantos pontos de função tem essa funcionalidade. Ou diz assim também, né? Nós vamos ver uma questão que compara duas funcionalidades perguntando se as funcionalidades têm o mesmo tamanho funcional. Só que algumas bancas não dão essa tabelinha. Aí se não der, como é que você vai conseguir calcular? Outras já facilitam, deixam a tabelinha, ela só está preocupada se você sabe associar o valor da tabela e fazer o cálculo, né, do ponto de função não ajustado. A priori, você vai ter que, se cair no edital ponto de função, você aprende essa tabela aqui, que não é tão difícil de decorar, né? Aqui até eu, às vezes, quando eu vou fazer um concurso, eu tenho que dar uma olhadinha nessa tabela de novo para lembrar, porque eu não decoro assim tão fácil. Outras pessoas têm mais facilidade para decorar, eu particularmente não tenho. Mas aí eu dou a dica de quando eu vou decorar a tabelinha, quando chega lá perto da prova, e aí eu não esqueço nunca quais são os pontos, certo? Veja que a entrada externa e a consulta externa têm a mesma complexidade, então é 3, 4, 6, né? Então aqui é só você lembrar que esses dois são 3, 4, 6, já facilita a sua memorização. SE 4, 5, 7. O AIE 5, 7, 10 e o ALI 7, 10, 15. Então tem uma gradação. Se você tentar memorizar dessa forma, fica mais fácil. Pelo menos eu acho que fica mais fácil, tá bom? Pra mim fica mais fácil, tá? Alguns alunos que eu já comentei usando essa técnica, fica mais fácil. Se a banca for mais brother, ela deixa essa tabelinha pra vocês. Mas não conte muito com a banca, porque ela pode não deixar e perguntar. Aí se você não lembrar da tabela, você não vai conseguir calcular, tá bom? Então voltar comigo aí no slide.
E aí o que é o tal do fator de ajuste, né? A técnica de análise de ponto de função, ela considera que outros fatores afetam o tamanho funcional do sistema. Esses fatores estão relacionados com características da aplicação, né? No cálculo dos PFs brutos não é levado em conta a tecnologia usada nem os requisitos não funcionais. Aí por isso que vem esse tal desses fatores de ajuste. Por esse motivo é calculado o valor do fator de ajuste, né? Tá aqui o VFA, que é baseado nessas 14 características. Então são essas aqui, ó. Beleza? Então você tem um cálculo lá de um fator de ajuste que pode ir de 0,65 até 1,35. Aí você pega o ponto de função bruto e multiplica por esse fator de ajuste. Para o nosso bem, as bancas normalmente elas não pedem esse cálculo do ponto de função ajustado, certo? Ela pede do bruto. Por quê? Porque esse fator de ajuste aqui depende do seu cenário, né? Do contexto lá da sua aplicação, para você chegar nele. Aí seria muito cruel ela pedir isso. O que ela normalmente pede, nós vamos ver como é que ela solicita, né? Como é que ela cobra isso nas questões. Ela cobra basicamente o que é o fator de ajuste e o que é o ponto de função bruto. Mas ela não faz essa brincadeira de fazer você ter que lembrar desses 14 pontos aqui não, tá? Então é só um overview do ponto de função para você saber que naquele processo, né? Naquele macro processo que eu mostrei para vocês, você tem essa etapa. Aí eu já falei para vocês que o Ministério do Planejamento que tem um guia de contagem, né, de ponto de função, por causa daquela historinha que eu contei da IN 04. O guia de contagem ainda existe, o Ministério do Planejamento agora se chama Ministério da Economia, né? Mas o Ministério do Planejamento, o que é que eu quero que vocês lembrem, né? Ele não utiliza a avaliação do fator de ajuste, está lá no guia, sendo este fixado no valor 1. Então, não tem fator de ajuste, né? Isso significa que as características gerais dos sistemas, né, apresentadas no Manual de Práticas de Contagem do IFPUG, não afeta o tamanho do ponto de função em suas contagens. Pode ser por isso, porque o órgão que recomendava o ponto de função, né, a legislação que recomendava isso, não tem fator de ajuste, pode ser por isso que as bancas não cobram você calcular fator de ajuste. Mas ela cobra o que é o fator de ajuste, tá bom? Pelo menos na maioria das questões, né, que eu consultei. Varri bastante aí, não achei nenhuma, tá? Caso você ache, você tem interação com a gente aí pelos fóruns, aí a gente conversa, tá bom? Então, vamos ver aqui uma primeira questão, né? Veja, para a gente ver como é que a banca cobra esse assunto. Então, ó, considerando a tabela precedente, essa tabelinha aqui, ó, em que baixa, média e alta são as complexidades das funções, julgue o próximo item relativo à análise de ponto de função. Aí ele fala o seguinte, ó, nós temos duas aplicações aqui, A e B. E aí a aplicação A, ela tem alguns tipos de função, ó, duas baixas, três altas, uma média. A aplicação B tem um A ali, né, alto, 2A e é baixo, 3 consultas externas médias e 6 entradas externas baixas. Aí a questão do CES está falando o seguinte, a aplicação A possui mais pontos de função brutos do que a aplicação B. Aí, gente, tá vendo aí como é que a banca cobra? Cadê a tabelinha? Você não lembrar daquela tabelinha da contribuição de cada um dos tipos, você não vai conseguir calcular para saber se a aplicação A possui mais pontos de função bruto que a aplicação B. Aí, essa questão aqui, pelo menos excesso, você já deixaria em branco, né? Se fosse outra banca, você já teria perdido. Então, vamos ver como é que a gente resolve. Volta comigo aqui no slide. Então, você precisa da tabela, né? Ou decorar a tabela. Né? Memorizar. Se você tiver uma memória boa, você memoriza essa tabela aí pro resto da vida. Então, esse item está errado, né? Nós vamos já calcular e vamos ver que a aplicação A não possui mais pontos de função do que a aplicação B. Como? Temos aqui a tabelinha. Então a gente tem que pegar, né, os tipos de função e calcular pela tabela, ok? Então, sabendo aqui o tamanho, aí é matemática agora. Então, ó,
você tem que decorar, e a partir disso é matemática. Então veja, temos na aplicação A, 2 ales baixo. A ali baixo é quanto? 7, né? Então, 2 vezes 7. Temos 3 AIEs altos, né? Veja que a classificação que ele botou na questão é diferente. É diferente da que eu usei aqui na tabela. Mas basicamente é o quê? Baixa, média e alta. Então aqui, onde é baixa você entende simples, média e onde tem alta complexo, ok? Então temos 3 AIEs altos. Então AIE, ó, alto, 10. Aí 3 vezes 10, né? E por aí vai. Uma entrada externa alta. Então a entrada externa alta é qual? Tá aqui, ó, entrada externa 6, ok? E uma SE média. SE média 5. Aí você calcula aqui, ó, 6, 5. No final, vão dar 55 pontos de função brutos, né? Não tem fator de ajuste. A segunda aplicação é a mesma coisa. Um ale alto. Então, ó, um ale alto, 15, ó. 1 vezes 15, tá vendo? 2 AIEs baixo. 2 AIE baixo, 5, ó. 2 vezes 5. 3 consultas externas média. Então, ó, 3 médias, 4, ó. 3 vezes 4. E 6, né? 6 entradas externas, né? Baixas. Então, a entrada externa baixa, tá aqui, ó. 3, 6 vezes 3. No final vai dar 55. Então, a resposta seria, ó, a aplicação A tem 55 pontos de função, assim como a aplicação B. Então, por isso, esse item só pode estar errado, ok? Questãozinha chata, né? Mas não é difícil, gente. É só matemática e você lembrar dessa tabelinha. Algumas bancas, que não é o caso do CESP, coloca a tabela da complexidade, da contribuição funcional. Se tiver a tabela, aí você mata fácil, né? No caso desse concurso aqui específico, eu olhei a prova e não tinha tabela. Então, ele quer que você lembre dessa tabelinha aí, certo? Então, se você não lembrar, você não vai acertar. Se você lembrar, você tem que calcular. Beleza? Vamos seguir aqui para mais uma questão. Com relação à qualidade de software, julgue o item a seguir. Os pontos por função não ajustados devem ser multiplicados pelo seu fator de ajuste, para que se obtenha assim o valor final dos pontos por função. Então, gente, olha só, mais uma vez. Então, veja, é dessa forma que as bancas cobram a questão do fator de ajuste. Ela não faz você calcular, né? Porque ali são itens subjetivos do cenário onde seu software está, né? Do contexto lá da substituição. Então, se você usar a técnica lá do IFPUG, tem aquele fator de ajuste. Se você está no governo usar o guia de contagem lá do antigo Ministério do Planejamento, aí já fala que não tem um fator de ajuste. Mas você tem que saber o que é o que a questão está pegando aqui. Beleza? Só para você entender. Então vamos voltar aqui no slide. Então, esse item é certo ou errado? O item está correto, gente. Por quê? Vamos ver a justificativa. É só você lembrar, né, que o ponto de função ajustado, ele é o cálculo do ponto de função não ajustado vezes o fator de ajuste. Está aqui, ó. Certo? Os pontos de função ajustado equivalem aos pontos de função não ajustado multiplicado pelo fator de ajuste calculado, né? Então, esse item está correto. Então, veja, o importante é você saber o que é o tal do fator de ajuste, tá? Lembrando daquele macro processo da contagem do ponto de função, tá bom? Então, só temos 2 questões, né, sobre esse tópico. Então, volta aqui comigo. Então, são 2 questõezinhas. A gente apresentou aqui nessa aula, né, nesse bloco, o básico dessa técnica, né, da análise de ponto de função. O que é o ponto de função, quais são os tipos de função. E aprendemos como calcular, que é o que as bancas cobram aí no geral.
Outras perguntas é do contexto de governo, então já vi questão perguntando se ela é usada nos contratos de desenvolvimento de sistema no governo, é verdade, né? Outras questões sobre a questão do fator de ajuste que eu trouxe aqui hoje. E o básico nós vimos aqui nesse bloco de pontos de função, tá bom? Se cair no seu edital, a gente espera que essa aula já ajude você a entender melhor esse tema, tá bom? Então, por hoje a gente fica por aqui. Eu agradeço aí o pessoal que está acompanhando, né? Você que está acompanhando esse vídeo, e até a próxima no nosso curso de Engenharia de Software.